meus nobres amigos, vamos falar a respeito sobre a questão relacionada a uma decisão recentíssima do STJ sobre crimes tributários e a questão da responsabilização de sócios, diretores ou mesmo administradores das empresas. O caso que nós vamos tratar a respeito foi na verdade divulgado no dia 8 de setembro de 2020. E esse julgado, deveras importância para nós compreendermos, né, para fins práticos sobre os crimes tributários, que tanto tem se falado a respeito, está em decorrência da questão relacionada ao dolo, à vontade livre e consciente para resultado de violação à norma legal. Esse julgado específico, antes de eu até inclusive tratar a respeito desse julgado, vamos pelo menos ter uma breve noção. Antes desse julgado, os tribunais superiores tratavam que o sócio, o gestor, o administrador da empresa, eles são responsáveis objetivamente por crimes tributários, especificamente no crime de dolo. E o que colocavam em frente desta situação para poder imputá-los nessa responsabilização do aspecto de crimes tributários. Primeiro, a teoria do domínio do fato. A teoria do domínio do fato foi muito tratada há um bom tempo, mas essa teoria do domínio do fato, eu não vou adentrar toda a questão sobre as bases teóricas desse domínio do fato, mas o que se pode observar aqui, o domínio do fato nada mais é que um caminho em que se imputa a responsabilidade penal de uma acusação em decorrência de uma graduação decorrente de uma hierarquia. Portanto, aquele que está lá no ápice da relação comercial, empresarial, é ele que manda os seus subordinados assim exercerem determinada atividade. Mas podemos assim citar um exemplo, a questão decorrente de um administrador que dá ordens aos seus subordinados para que realizem as fraudes tributárias. Então, essa seria um exemplo de questão relacionada ao domínio do fato. Lógico que, em determinado caso concreto, tanto o juiz, né, o acusador, que é o Ministério Público, o promotor de justiça, eles devem observar, de fato, tanto no ato de acusação, quanto no ato de julgamento, acerca do processo penal, deve verificar se realmente existiu aquele dolo, a vontade livre e consciente para o resultado. E o resultado é fraudar, né, deixando os cofres tributários, os cofres das entidades mencionadas aos tributos vazios, digamos assim. Então, esta seria uma posição importante que, dessa teoria do domínio do fato, ela foi afastada com essa decisão recente do STJ. Ou seja, com este afastamento, poderia-se observar essa questão relacionada ao dolo. Então, temos afastamento da teoria da responsabilidade objetiva, passando-se, logicamente, para a teoria da questão relacionada à responsabilidade subjetiva. Com essa decisão do STJ, tem mais uma outra situação importante. Deve-se observar que o domínio do fato, ela detém de questões relacionadas ao plano intermediário, ligado entre os fatos ocorridos e as circunstâncias que estabeleçam entre o nexo de causalidade de uma conduta e o resultado. Ou seja, deverá vir uma conduta, um resultado, para que seja completo, esteja havendo uma completude, portanto, da imputação criminosa. E esta questão, por exemplo, no caso específico, tratava-se de uma ação judicial em que a acusada assumiu a responsabilidade de uma empresa, responsabilidade empresarial, e também todos os seus problemas relacionados, só que, diferentemente da esfera trabalhista ou da esfera civil, né, você há essa responsabilização, 2 anos para trás você ainda responde um pouquinho, né, está no Código Civil, inclusive. Agora, no aspecto criminal, não é a mesma coisa, porque, no caso específico, a acusada ela assumiu uma responsabilidade da empresa e, em virtude do falecimento do seu cônjuge, do seu marido, esposo, e aí, por pouca experiência, ela delegou as questões tributárias aos seus agentes, aos seus gerentes, aos seus subordinados.
Só que, devido a essa pouca experiência, ela não tinha como assumir com toda a integralidade de toda a situação. Então, ela, inclusive, contratou empresas de consultoria. É por isso que é importante para que essas pessoas que trabalham na área tributária, que consigam também ter um pouco mais de domínio também do assunto. Porque se você não tiver o domínio, você pode trazer dor de cabeça, principalmente essa questão no aspecto criminal. Então, a questão do dolo, ela deve ser mais do que como se fosse algo transparente, tem que ser claro, preciso. Por exemplo, o artigo, a lei 8.137 de 1990, que trata dos crimes tributários, inclusive também dos crimes contra as relações de consumo, no seu artigo 1º, inciso 2º, ele trata sobre o delito de sonegação fiscal. E este delito, ele exige uma conduta dolosa, que é a vontade livre e consciente de fraudar para violar diretamente lei ou mesmo regulamento fiscal, com o objetivo de favorecer tanto para si quanto para outrem. Então, por este motivo, o STJ observou, olha, se exista o dolo, não pode se falar culpa. Não é? Se fosse parar para pensar na decisão do caso específico da sócia que entrou na empresa depois do falecimento do seu esposo, não há nenhum tipo de responsabilização, não há nenhum tipo de nexo de causalidade, não há uma causa e nenhum efeito negativo de violação à norma ou mesmo regulamento fiscal. Então não há, portanto, dolo. Sobre tais posições, acredito que essa decisão do STJ pode ajudar muito hoje na prática. Por quê? Antes, logicamente, os tribunais ainda têm aplicado, logicamente, as questões relacionadas ao domínio do fato. A teoria do domínio do fato é aplicado em muitos casos em que se observa a teoria do domínio do fato. Agora, no tocante ao dolo, a presença é inevitável. Se não há dolo, não há responsabilização criminal. Então é este que eu queria, esse julgado, portanto, que eu queria tratar a respeito, e espero que vocês tenham entendido sobre esse tema. Sobre o RESP, é bom eu mencionar, é o RESP 1.854.893, sobre relatoria do ministro Rogério Schietti Cruz, do STJ, conforme dito. E o caso se tratava, portanto, de um crime também, só para deixar claro, antes de eu me despedir, se tratava, portanto, de um crime de supressão de R$690 mil de ICMS por meio de fraude. Então, imagina, caso de fraude, né, de crimes tributários, você colocar imputação objetiva, sendo que às vezes não há nenhum tipo de responsabilização. É por isso que uma defesa, você que é advogado que nos assiste, a defesa deve ser clara e precisa em relação a esse ponto. Afastamento, portanto, da teoria do domínio do fato, e também observar quanto à manifestação de vontade naquele momento, como o acusado ou acusada se manifestou naquele momento durante os fatos. E também deve-se observar também o valor a questão relacionada ao valor que se foi suprimido realmente, porque existe também um limite, né, que se possa observar no tocante a esta questão relacionada à fraude, nos crimes tributários em geral. Bom, eu vou encerrar este vídeo agradecendo você que nos assistiu. Se você não se inscreveu no meu canal, se inscreva, que em breve eu vou trazer novidades acerca do mundo jurídico. Um forte abraço.